A paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade ao estudo dos Salmos, os conhecidos Cânticos dos Degraus. Estaremos estudando hoje o Salmo de número 127, que compõe aí o 8º degrau nessa peregrinação. O Salmo de número 127 foi escrito por Salomão e ele inicia com as seguintes palavras: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Este é o salmo de segurança, ou degrau da segurança. O autor desse salmo, Salomão, ao escrever, escreveu com propriedade, porque foi ele o construtor do templo em Jerusalém. Sabemos que Davi, como o grande rei de Israel, desejou em seu coração construir um templo ao Senhor, porém Deus não lhe permitiu, porque ele tinha guerreado muito, derramado muito sangue, e Deus não permitiu que Davi construísse. Mas disse que seu filho, que reinaria em seu lugar, esse edificaria uma casa ao Senhor. E Salomão, o nome dele, Gedidias, significa pacífico. E o reino de Salomão foi um reino pacífico, um reino de paz. Enquanto que o reinado de Davi foi um reinado de muitas guerras, de muitas lutas, de muitas provas, de muitas perseguições, o de Salomão não, foi um reinado de paz. Salomão não precisou guerrear com ninguém, porque Davi já havia subjugado todas as nações e feito delas todas servas de Israel. E então, quando Salomão assumiu o reino de Israel estava em paz com todas as nações, não havia guerra. E isso foi uma providência divina, porque Salomão precisava de ter um reinado de paz para realizar o empreendimento que Davi, seu pai, sentira em seu coração de realizar, que era a construção do templo. Em meio às guerras, ele teria muita dificuldade em fazê-lo, por isso que Deus permitiu e concedeu que o seu reinado fosse um reinado de paz. E Salomão, como o grande construtor do templo em Israel, ele sabia que por suas próprias forças ou com a sua própria sabedoria, ele não teria condições de construir aquele templo. Ele sabia que ele precisaria da ajuda de Deus, que sem o Senhor ele não conseguiria fazer nada. Sem o Senhor ele não conseguiria realizar nenhuma obra. E é por isso que ele escreve estas palavras: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso aqui é uma grande realidade. No Salmo 119, se eu não me engano, no versículo 121, deixa eu ver se é isso. Não, é Provérbios capítulo 19, versículo 21. O mesmo Salomão,
ele escreveu as seguintes palavras. Eu vou ler aqui para vocês. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Por que ele escreve isso? Porque nós projetamos, nós planejamos, nós imaginamos, nós desejamos realizar muitas coisas, mas nem todas as coisas que planejamos, nem todas as coisas que projetamos, nem todas as coisas que imaginamos ou almejamos realizá-las, poderemos fazê-la, porque para isso nós precisamos do consentimento de Deus, da aprovação de Deus. É bem verdade que muitas vezes fazemos coisas sem a aprovação de Deus, mas quase sempre essas coisas que fazemos sem a sua aprovação, elas não prosperam. E é por isso que Salomão diz que se o Senhor não edificar a casa, os trabalhadores estarão trabalhando em vão. Precisamos ter aqui em mente também que o Salomão não está instigando ninguém a não trabalhar, não é isso. Pelo contrário, ele, em seus livros, em seus escritos, em seus provérbios, ele diz, né, que o preguiçoso deve ir ter com a formiga, ou seja, vai trabalhar. Não fique em casa deitado, não fique aí sem fazer nada, mas procure o que fazer. Mas quando ele diz aqui que se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhadores trabalharão, é que tudo que fazemos, nós dependemos de Deus, para tudo. Nada que fizermos, teremos feito por nossas próprias forças, pela nossa própria sabedoria ou pela condição nossa. Não. Ainda que tenhamos riqueza suficiente para fazer, se o Senhor não estiver do nosso lado, tudo o que fizermos irá desmoronar. E aqui também tem um significado de construção familiar. Não é só de construção física, de construção de prédio, de construção de templos, de construção de imóveis, não. A construção aqui, ela tem um sentido também de família, a construção familiar. E essa é a mais importante, porque é uma construção da qual dependemos inteiramente de Deus. Porque se Deus não nos ajudar a construirmos nossa casa familiar, a nossa casa familiar também irá desmoronará. E isso temos visto acontecer em muitas famílias, desmoronando, porque confiam em si mesmas, na sua força, na sua sabedoria, na sua condição social, nas suas riquezas, e nada disso é capaz de sustentar uma casa. Nada disso é capaz de sustentar uma família. A família era sustentada por Deus, no temor ao Senhor, no temor a Deus. A família é sustentada quando nós voltamos-nos para Ele e Ele nos ajuda e nos dá a sabedoria e a instrução que precisamos para a nossa edificação. A construção que Salomão fez lá em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Abraão sacrificou ou ofereceu o seu filho Isaque ao Senhor. Depois foi construído naquele monte o templo de Israel, o grande templo de Salomão. E naquele local foi construído não porque Salomão era apenas o rei, ele era o rei, mas foi construído porque o Senhor foi o edificador daquela construção. O comentarista dos Tesouros de Davi, ele fala sobre a antiguidade, em que os homens tentaram construir uma torre, a chamada, conhecida Torre de Babel, uma torre que tocasse o céu. Só que eles não conseguiram construí-la, porque Deus não estava naquele negócio. O Senhor não permitiu que eles fizessem tamanha loucura, porque não era o propósito de Deus que eles a fizessem, que eles a construíssem. E por que não era? Porque a ordem de Deus era que eles se espalhassem pela terra. Mas eles, querendo contrariar a ordem de Deus,
E eles resolveram construir uma torre, uma cidade e uma torre e ficarem ali juntos, protegidos, seguros dentro daquela cidade e não se afastarem uns dos outros. E quando Deus viu aquilo, Deus disse: desçamos e confundamos a sua língua, para que eles não cometam tamanha loucura. Então existem construções e construções. Construções feitas por vontade do homem que desmoronam, e construções feitas por vontade de Deus e sob a direção de Deus, e essas nunca ruirão. E o salmista, no caso aqui Salomão, sabia disso, tinha conhecimento disso, como construtor do grande templo de Israel, como eu já falei, ele sabia que nada daquilo que estava sendo construído com a sua própria sabedoria ou pela sua própria força, mas era porque Deus estava edificando com eles. Deus estava os ajudando naquela construção, e não só naquela construção, mas em todas as demais construções que ele intentou fazer, como o Palácio Real e outras cidades que ele construíra, foram construídas com a aprovação de Deus. Assim também é a vida espiritual, ou são as construções espirituais. As nossas vidas espirituais também são construções que nós temos que edificar dia a dia. E essas edificações que fazemos espiritualmente, elas dependem inteiramente de Deus. Elas dependem em alguma coisa de nós, na nossa fidelidade, por exemplo, no nosso compromisso com a obra de Deus, na nossa santificação. Mas a nossa vida espiritual, ela deve ser totalmente dependente de Deus. Ela deve ter a total aprovação de Deus nessa construção. E quando se fala em construção espiritual, não é somente de nossa vida, mas na vida daqueles que também nos cercam, na vida daqueles que nós evangelizamos, na vida daqueles que nós falamos desse grande amor de Deus revelado a nós na pessoa de seu Filho Jesus. E essa edificação que nós empreendemos fazer quando falamos de Jesus para alguém, quando anunciamos o Evangelho de Jesus a alguém, não fazemos ou não construímos sozinhos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Aliás, o próprio Jesus disse lá em João, no capítulo 15, vamos ver se é isso, 15 e 13, se eu não me engano, vamos conferir, 15 e 3, uma coisa assim, já veremos. Quinze e 5 de João, Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós só fazemos alguma coisa quando estamos em Jesus. Nós só fazemos alguma coisa quando Jesus está em nós, habitando em nós e nós estamos nele. Então aí nós podemos realizar alguma obra. Aí nós podemos fazer algo para a obra de Deus. Aí nós podemos fazer algo para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Em João 16, falando ainda do evangelismo, da evangelização, da nossa construção, quando estamos construindo a fé de alguém, nós temos o dever apenas, a missão nossa é falar de Jesus, é falar do Evangelho, não convencer ninguém, porque esta missão é do Espírito Santo. E lá em João 16, e versículo 8, Jesus disse, vou ler o 7 aqui para ficar melhor compreensível, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus está falando que ele vai morrer e vai subir para o Pai. Então convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador é o Espírito Santo. Não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei.
E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo convencerá, veja, quem convencerá? O Espírito Santo. Quando ele vier, quando ele, Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não temos dever e nem poder de convencer ninguém. Essa missão é do Espírito Santo. É ele que convence. Então a construção espiritual que nós pretendemos realizar, planejamos fazer, seja na área da evangelização, na área missionária, ela deve ser feita sempre pensando e sabendo que a nossa missão é apenas falar de Jesus, falar do seu amor, da sua bondade, da sua graça revelada a nós, e a missão do convencimento deveremos deixar a cargo do Espírito Santo, porque ele é o convencedor. Se eu convencer alguém, essa pessoa, por certo, não se firmará nos caminhos do Senhor. Não haverá prosperidade nisso, porque eu não tenho esse poder de convencer ninguém, mas o Espírito Santo tem. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos ter em mente que as construções, e aqui falamos de construção familiar e falamos de construção espiritual, elas são e devem ser totalmente dependentes de Deus. Devemos deixar Deus agir, devemos deixar Deus edificar a nossa casa familiar e a nossa casa espiritual. E aí ele continua no versículo 1 dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma outra coisa muito interessante. Muitas vezes colocamos tantas coisas para guardar nossa casa, alarme, cerca, câmeras, e mesmo assim, por vezes, nossas casas ainda são arrombadas, são invadidas, e hoje em dia não tem mais hora e nem dia, né? A qualquer hora do dia as pessoas vêm e entram em sua casa, do dia ou da noite. Mas quando nós temos Deus como nosso guarda fiel, e Ele é o nosso guarda fiel, e deixamos Ele guardar a nossa casa, Ele guarda. Isso também não significa dizer que não devamos tomar as precauções necessárias para que a nossa casa não seja invadida. Isso não significa dizer que não devemos tomar os cuidados necessários para que as pessoas não entrem em nossa casa. Não. Mas nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. E ainda que entrem em nossa casa, nós devemos glorificar a Deus, porque se levarem alguma coisa nossa, Deus é maior, o nosso Deus tem mais para nos dar do que o diabo para tomar. Então aqui, quando ele fala de o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ele está dizendo de algo que era comum lá em Israel, que era comum lá nas cidades antigas, porque eram cidades fortificadas, eram cidades muradas, cidades que tinham sentinelas o tempo todo vigiando por causa dos opressores, por causa dos inimigos que a qualquer momento poderiam vir e atacar a cidade. Então, todas as cidades da antiguidade tinham, ou se não todas, mas a maioria delas tinham, essas grandes cidades fortificadas, como era Jerusalém, tinha sentinelas o tempo todo sobre as muralhas da cidade, vigiando a cidade. E essas sentinelas, esses guardas, eles faziam rondas, e o tempo todo faziam rondas para observar se o inimigo vinha, se havia algum perigo, e assim tocava a trombeta, alertando os demais para se prepararem para a guerra, para se prepararem para o combate, caso algum inimigo viesse. E isso também reflete em nós, reflete na nossa vida, reflete não só na nossa vida material, na nossa vida aqui terrena, mas reflete na nossa vida espiritual. Porque a cidade da qual ele está falando aqui, embora ele esteja se referindo à cidade de Jerusalém, mas nós podemos ter uma interpretação também diferente com relação a esta cidade. A cidade pode ser cada um de nós.
Cada um de nós somos uma cidade, cada um de nós somos uma construção, cada um de nós somos uma cidade. E se o Senhor não guardar a nossa construção, se o Senhor não guardar a nossa cidade, tudo o que fizermos será em vão. Todo o esforço nosso que empreendermos na construção ou na proteção dessa cidade será em vão, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Sem o Senhor nada nós podemos realizar. A nossa confiança deve estar inteiramente nele, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o grande guarda de Israel e o guarda da igreja. No Salmo 118, no versículos 8 e 9, o salmista ele fala sobre isso. Ele diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, porque o Senhor não falha, o Senhor não nos decepciona. O homem falha, o homem nos decepciona. O príncipe falha, o príncipe decepciona os seus súditos, mas o nosso Deus não. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não decepciona ninguém. O nosso Deus dá a garantia de que, se confiarmos inteiramente nele, ele nos guardará. Ele nos guardará de todo mal, como nós já estudamos em salmos anteriores. Então nós precisamos ter a nossa cidade, que aqui simboliza a nossa vida espiritual, a nossa vida aqui neste mundo. Nós precisamos ter ela inteiramente colocada nas mãos desse Deus que guarda, que protege, que guia e que constrói. Precisamos ter a nossa vida inteiramente colocada nas mãos desse Deus que nos protege e nos livra de todo mal. Que o Senhor Deus, poderoso e tremendo, ele nos dê sabedoria para compreendermos a sua palavra, para nós edificarmos nossa casa com sabedoria, não só a nossa casa física, terrena, não só a nossa construção imobiliária, mas a nossa construção moral, a nossa construção espiritual, que ela seja edificada pelo Senhor. Porque quando a nossa casa é edificada pelo Senhor e é vigiada pelo Senhor, nada pode nos assombrar, nada pode nos assustar. Esse guarda fiel de Israel e da igreja, que é Deus, ele é poderoso para guardar a sua igreja. Ele não dorme, nós já estudamos em outro salmo, ele não dorme, ele não cochila. Assim como as sentinelas estavam o tempo todo atentas e não dormiam, porque embora faziam o rodízio, né, da guarda, mas eles não dormiam. E ainda que dormissem, o salmista aqui compara que ainda que esses sentinelas dormissem sobre as muralhas, o Senhor, se o Senhor estiver guardando a cidade, nenhum mal lhes aconteceria. Os sentinelas homens, né, os sentinelas, guardas, até poderiam dormir, mas o importante é que o sentinela chamado Deus não dorme. E se ele estiver guardando a cidade, se ele estiver vigiando sobre a cidade, e ele está o tempo todo vigiando sobre nossa vida, ele está o tempo todo olhando para nós, ele está o tempo todo nos observando, ele está o tempo todo nos vendo. E tudo o que nós fazemos ele sabe, e tudo o que intentam contra nós ele também sabe, e é por isso que nós precisamos ter a nossa vida colocada nas mãos dele, para que ele guarde a nossa vida, para que ele edifique a nossa vida de forma segura, de forma que a nossa vida seja uma vida de prosperidade. Aí não estou falando de prosperidade material, mas de prosperidade em todos os aspectos, espiritual, moral, intelectual, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos dê graça e sabedoria para nós entendermos e colocarmos sob os seus cuidados a nossa vida, a vida da nossa família, para que Ele guarde e construa a nossa vida e de nossos filhos, de modo que nós sejamos verdadeiros moradores, habitantes dessa terra, mas também propagadores do seu Evangelho.
pessoas de bem que propaguem a palavra de Deus e levem outros ao conhecimento da verdade. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Continuemos falando ainda sobre o 8º degrau, o degrau da segurança. O salmista continua dizendo: inútil vos será, no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aqui o Salomão está falando do trabalho ou de pessoas que só se preocupam com o trabalho, de pessoas que não param para repousar, de pessoas que não pensam na necessidade de um descanso físico para recompor as suas forças. Aliás, a legislação mundial e brasileira também, quando colocou o descanso semanal aos trabalhadores como um direito, não foi por acaso, foi pela necessidade da recomposição das forças físicas desses trabalhadores. E todo trabalhador ele tem direito a um repouso semanal remunerado. E não só os trabalhadores, mas toda pessoa, todo homem, toda mulher, todas as pessoas que lidam no seu dia a dia, na vida, eles têm direito a um repouso. E esse repouso, o salmista está dizendo que ele deve ser um repouso relevante, um repouso que realmente dê a esse trabalhador, dê a essa pessoa a recomposição das forças perdidas durante o dia de trabalho. E quando ele diz inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, é porque muitas vezes as pessoas levantam de madrugada, é claro, algumas têm essa necessidade de levantar de madrugada, dependendo da região do país onde moram e dependendo da cidade onde residem e de onde trabalham, elas precisam fazer esse esforço de levantar de madrugada para ir ao trabalho e chegar a tempo no trabalho. Mas ele está falando que isso será inútil se nós fizermos isso simplesmente por fazer. Será inútil se fizermos isso tão somente com o intuito de granjearmos riquezas. Isso será inútil se fizermos isso simplesmente com o intuito de nos tornarmos milionários. Embora se saiba que com o trabalho normal ninguém se torna milionário. Mas algumas pessoas acham que devem, e algumas delas até se inserem nesse contexto de se voltarem para o trabalho, trabalhar dia e noite sem parar, e prejudicando a sua saúde, inclusive, atrapalhando a vida familiar, inclusive, tendo problemas familiar, conjugal, inclusive, porque pensam apenas e tão somente nas questões materiais. E nós não podemos estarmos preocupados tão somente com questões materiais. Nós precisamos nos preocupar também com as questões familiares, com as questões espirituais, porque elas também fazem parte da nossa vida. A nossa vida não é só matéria, a nossa vida é espírito, a nossa vida é uma relação de pessoas, de família, e esta relação deve ser preservada. E quando a pessoa se volta-se tão somente para o trabalho, e esquece-se da família, esquece-se dos amigos, por certo, essa pessoa terá muitos problemas pela frente. Então, o salmista está alertando aqui sobre a necessidade de nós atentarmos para o repouso noturno, o repouso nosso, para a nossa recomposição das forças, porque se não fizermos isso, nós não suportaremos a fadiga do dia. Então, é por isso que ele fala que é inútil, né, nós levantarmos de madrugada, ir dormir tarde, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, preocupadas com o dia a dia, com as dívidas, com as despesas, com a provisão da casa, elas se voltam para o trabalho e esquecem de repousar. E aí ele está dizendo que isso é inútil, comer o pão de dor, ou seja, tem pessoa que nem se alimenta direito, não tem tempo nem para almoçar, nem tem tempo para fazer as refeições, tão corrido é o seu dia,
mal consegue comer, já sai correndo para o trabalho, já sai correndo para a sua labuta, e ele está dizendo que isso tudo é inútil. Comer o pão de dores significa isso. Não tem sossego para comer. Come com a preocupação. Muitas vezes come com as lágrimas rolando no rosto por causa das preocupações, por causa das aflições. Ou seja, não tem paz. Tudo que faz é com amargura, tudo que faz é na angústia. E ele está dizendo que tudo isso é inútil. Comer o pão de dores significa isso, comer o pão sem sossego, perturbado, angustiado. Porque pois Deus dá aos seus amados o sono, ou seja, o sono é para nós, é Deus que nos dá o sono. E tem um versículo no livro dos Salmos que o salmista diz que ele deitou e dormiu e levantou porque o Senhor sustentou a vida dele. Ou seja, é o Senhor que faz tudo por nós. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que trabalha por nós. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos dá condições de vencermos todas as coisas. Então não adianta nós querermos fazermos coisas indevidas, porque isso não será aprovado por Deus. Então, que nós saibamos também fazer da nossa vida cotidiana agradável ao Senhor, para nós termos o repouso e a recomposição de nossas forças como é devido, e o Senhor assim o aprova. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.